musical de Miraculous conquistou o coração de muita gente, mas como nada é perfeito, é claro que essa produção teria alguns defeitos difíceis de ignorar. Por isso, no vídeo de hoje trago uma lista de coisas que não fizeram o menor sentido nesse filme. Será que vocês vão concordar comigo? Descubra agora, pois esse é o meu desenho favorito. Um detalhe muito estranho na introdução do filme é que, ao explicar o básico sobre os Miraculous, o Mestre Fu simplesmente ignora o broche do pavão, dando total destaque ao Miraculous da borboleta, o apontando como super poderoso e ameaçador. Ele confessa que perdeu a joia e diz isso de uma forma que sugere que ela é a única desaparecida da caixa, e não é bem por aí, pois na cena final vemos outro broche no pescoço de Emily, e eu até entendo eles deixarem esse gancho para uma futura continuação, mas o fato de que existe outro Miraculous poderoso perdido por aí, sendo ignorado durante o filme todo, não me parece uma escolha muito inteligente de roteiro, especialmente porque quem acompanha a série já conhece a base da história. Logo, mesmo que não entrassem no assunto da joia danificada, poderiam deixar alguns easter eggs ou pistas da relação que os Agrestes têm com esse artefato, até porque a trama principal gira em torno dele, e não tem como usar a primeira temporada de Miraculous para argumentar contra isso, porque diferente do filme, quando ela foi lançada, a história ainda estava sendo escrita e não tinha muita coisa definida. Outra coisa que não faz muito sentido é o quanto o Miraculous da Ladybug foi rebaixado nesse filme, e o do Rockmoff, que já era apelão na série, se tornou ridiculamente mais poderoso. A Ladybug não tem talismã, que é o seu poder principal, e é o que mais tem a ver com o animal que ela representa. No caso, a Joaninha, que é um símbolo de boa sorte, ela só usa seus poderes restauradores nos momentos finais do filme, quando ele teria sido bastante útil no decorrer do filme, porque os acomatizados também causaram um belo estrago na cidade, e em nenhum momento é explicado por que ela só ativou as joaninhas mágicas depois da batalha contra o Rockmoff, se foi por escolha ou se essa habilidade seria desbloqueada quando ela tivesse mais experiência, enfim. Já o Rockmoff, além de não precisar de borboletas reais, ainda é capaz de se auto-acomatizar sem nenhum esforço, e para piorar, ele ameaça a Ladybug enquanto ela ainda está se aprimorando como super-heroína, ou seja, já era algo que ele planejava e sabia que poderia fazer desde o começo, então por que ele não fez? Se vocês pararem para observar, dentre todos os Miraculous que o vilão criou, nenhum deles serviu para absolutamente nada. Na verdade, serviram para os heróis se fortalecerem. Na série faz sentido esse formato de vilões descartáveis, porém no filme serviu apenas para encher linguiça. E eu até sei o que alguns de vocês devem estar pensando. O filme se passa em um universo alternativo, onde as coisas funcionam de um jeito diferente, por isso é normal que muitas regras mudem. Só que não é porque os criadores tiveram liberdade para mexer na história que quer dizer que eles fizeram um bom trabalho. Quero um outro exemplo. No filme, os Kwamis são os próprios Miraculous. Eles podem escolher ficar no modo apenas joias, podem inclusive alterar suas próprias formas se transformando nos animais que representam, mas quando estão com algum portador, assumem as formas de criaturinhas, meio que se separando dos Miraculous. Só que existe um pequeno problema nisso aí, porque originalmente os Miraculous foram criados para aprisionar Kwamis, e existem uma série de feitiços que os obriga a obedecer ao portador atual e os impedem de sair da linha para fazer o que querem. Já no filme não, apesar de ser o guardião, o Mestre Fu não consegue impedir que Tiki e Plague saiam voando por aí para escolher seus portadores. Marinette inclusive nem quer continuar sendo heroína, ela literalmente arremessa os brincos pela janela e a Kwami continua insistindo nessa ideia, quando na série ela volta para a forma desativada após a renúncia, ou seja,
não tem nada que obrigaria Nuru a se manter inativo sendo comercializado, muito menos que o obrigasse a aceitar servir a um supervilão. Ele poderia simplesmente ter saído por aí até encontrar o Mestre Fu, usando sua habilidade de mudar de forma para não atrair atenção para si. Outra coisa que não fez muito sentido para mim foi a decisão de apressar a revelação das identidades secretas dos heróis. Na série, isso ainda nem aconteceu e não tinha necessidade de acontecer logo no primeiro filme. Isso porque a ZEG pretende continuar com a franquia de cinema. Inclusive, o roteiro do segundo filme já está completamente escrito. Todo mundo sabe que um dos pilares que tem sustentado a série animada até hoje é a dinâmica do quadrado amoroso. Todo mundo quer saber quando os heróis finalmente não vão mais precisar mais mentir um para o outro e como eles vão resolver o problema do risco de serem acumatizados e acabarem revelando quem o outro é. O fato desse primeiro filme já ter entregado isso pra gente meio que acaba com o hype pra continuação. Mesmo que surjam novas ameaças, Adrien e Marinette já serão um casal, o que é metade do conflito resolvido. Talvez fosse mais interessante se apenas a identidade do gatinho não fosse mais um segredo. Enquanto ele continuasse apaixonado pela Ladybug, Marinette seria rejeitada. Mais um grande drama pra Padeira ter que lidar em silêncio. Por fim, outra coisa que o filme se contradiz muito é na hora de vilanizar demais o broche da borboleta. Ao mesmo tempo que o Mestre Fu diz que os Miraculous foram criados para proteger o mundo das forças do mal, ele coloca o broche como sendo algo maligno. Afinal, qual magia pura se aproveitaria exclusivamente da raiva das pessoas? Além disso, Gabriel e Rock Moth são separados quase como se fossem alter egos, como se o estilista passasse dos limites quando se transforma, o que é até meio problemático, pois Gabriel é culpado dos pés à cabeça nessa história. Se você acompanha a série, sabe que todo Miraculous pode ser usado para o bem, mas quem viu só o filme pode ter ficado confuso com isso. Já me conta aí nos comentários o que mais não fez sentido pra você nesse filme. E já curte se gostaria que eu trouxesse mais vídeos sobre ele. Muito obrigada por assistirem até aqui e hasta la vista!